Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 31, né? Acho que é 31 ou é 30? Oh, meu Deus. Nem sei que dia que é hoje. Não, 31. Dia 31 de janeiro. 31 de janeiro, 20 horas e 39 minutos. Acabou o mês. A paz do Senhor para todos que estão entrando aí, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje mais um dia, né, com bastante informação, granjas sendo queimadas nos Estados Unidos, alerta de guerra, né, entre Irã e Estados Unidos, alerta de guerra entre Taiwan e China, e a coisa vai crescendo e vai ficando volumosa. Linda oração. O Senhor me deu aquilo ali, eu pedi pro Senhor, foi na hora que o Pai me deu. Temos que ser como Noé, Daniel e Jó, né? Mas vamos lá, irmãos. Bastante coisa se dando e também as coisas de Deus acontecendo. Hoje eu escutando Paz do Senhor Jesus, amor de Deus. Hoje eu estava escutando o testemunho de uma ex-bruxa. O testemunho de uma ex-bruxa que vivia, ela era bruxa na Nigéria. Ela já é uma senhora, deve ser da minha idade mais ou menos. Se for mais nova que uns 5, 6 anos. Mas ela contando que achei muito bonito. Ela disse o seguinte: lá na Nigéria, a igreja anglicana é que impera, né? E todos os feiticeiros lá, eles sabem o Salmo 91. Todos os feiticeiros da Nigéria sabem o Salmo 91. Escuta isso. E ela contando que um dia ela foi buscar, ela e os irmãos foram buscar água, graça e paz, Val, foram buscar água num determinado lugar e o pai deles foi junto. E no que ele desceu, ele sentiu a presença de espíritos ali que iam matá-los. Ela estava contando como é na Nigéria. Gente, é coisa muito séria por lá. E ela disse que na hora que o pai dela sentiu a presença dos espíritos malignos, né, dos demônios ali em volta dele, disse que a primeira coisa que ele fez foi clamar o Salmo 91. E ele era um bruxo, hein? Família de bruxos. Clamando o Salmo 91. E ela disse que ela sempre ficava ali na cabeça dela. Por que que quando ele fala o Salmo 91, o demônio vai embora, né? As trevas vão embora. E ali ela começou a se converter através disso. E ela, com 24 anos, foi embora para o Brasil. E o Senhor converteu a mãe dela lá primeiro. Entenderam? Coisa linda o testemunho, coisa linda. Sabe, uma senhora assim, ela falou: gente, vocês não sabem o que é magia negra de verdade. Magia negra no Brasil não faz. E eu posso dizer isso porque eu passei por uma experiência com magia negra na minha vida, que foi feita em Angola. Mas ela disse que na Nigéria, boa noite, Suzana, na Nigéria, os bruxos falam e a coisa acontece. Só não acontece com aquele que está no sangue de Jesus. Olha que coisa linda, hein? Só não acontece com aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, como diz, pode até afetar, né? Nós podemos sentir a retaliação, mas na nossa alma e não toca para nos matar, como foi comigo. Paz do Senhor, Adriana. Shalom. Comigo foi assim, foi feita uma magia negra para eu morrer, né? O meu próprio ex-marido fez a magia negra para eu morrer, mas o Senhor não deixou. Eu tive 3 derrames, estourou no meu útero, estourou no meu estômago, estourou no meu dedo, mas na minha cabeça não estourou. E eu tô aqui hoje,
para contar as maravilhas do Senhor. E eu tô aqui hoje para te dizer que eu sou uma sobrevivente. E tô aqui hoje para te dizer que tudo posso naquele que me fortalece. E você também pode. Desde que você clame o sangue de Jesus, desde que você esteja com a tua vida no altar. Aí você vai dizer, mas a senhora está com a vida no altar? Eu não vou dizer para você que eu tenho 100% a vida no altar, não, porque eu sou ser humano, sou cheia de erros, cheia de problemas, mas eu tento buscar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu coração. Eu tento estar no altar do Senhor. Eu tento ter uma vida com o Pai, entendeu? E nesse tentar o Senhor tem me abençoado. Então, quando vem as retaliações para cima da minha vida, o Senhor é aquele que manda seus servos para orar por mim. Esses dias eu estava muito mal, muito mal. Desde dezembro, começo de dezembro, eu comecei a ficar ruim, passando mal. E quando foi um dia que o meu cachorro ficou ruim, ficou muito mal meu cachorrinho, não comia, não urinava, nada. E uma irmã me escreveu e falou, irmã Ruth, eu estava orando e o Senhor mandou a senhora ungir a casa todinha. E eu ungi a casa, eu tava, gente, que eu não conseguia, eu parecia que eu tinha alguma coisa em mim que eu não ficava, não conseguia nem ler a Bíblia direito. E eu ungi a casa toda, orei, ungi. E eu, quando terminei de ungir, vi que eu melhorei. O meu cachorrinho deu uma pequena melhora, mas o Senhor levou ele, porque aquilo que era para mim pegou nele, né? O Senhor levou ele. Mas digo para vocês, desde esse dia da unção, que graças a Deus eu tô firme e forte na presença do Senhor, tô fazendo minhas orações à madrugada, tô conseguindo, porque eu não estava nem conseguindo falar de madrugada. O Senhor parece que renovou as minhas forças. Então eu digo para você, eu sou uma sobrevivente do inferno, tá? Se eu sobrevivi às tempestades que Satanás colocou na minha vida, você também vai sobreviver. Todos nós vamos sobreviver. Mas nós temos que colocar a nossa vida no Pai. Nós temos que colocar a nossa vida na direção do Senhor, tá bom? Mas vamos lá então. Vamos falar sobre a nossa limpeza. Nós estamos lendo a carta de Coríntios, né? Estamos estudando ela e hoje o capítulo que tem aqui é um capítulo meio conturbado, tá? Meio conturbado. Porque Paulo estava tratando com a igreja de Coríntios. Paulo não estava tratando com uma época diferente, era a época de Coríntios. Paulo era o apóstolo dos gentios, Paulo não era apóstolo dos judeus. Mas ele era apóstolo dos gentios, e é isso que as pessoas têm que entender, tá? Então, ele orientava mediante o que acontecia no meio dos gentios. Ele tinha que ensinar a igreja a ter uma divisão. Quem é pagão e quem não é pagão. Quem serve a Jesus e quem não serve. Paulo tinha que ensinar isso para a igreja. E é o que ele vai fazer aqui com o uso do véu. Então presta bastante atenção para você não se sentir perdido. Agora, se você quiser usar véu, essas coisas, pode usar. Deus não vai te condenar por causa disso. Mas eu vou te mostrar na luz da palavra e na luz da história, certo? O que acontecia que Paulo orientou as mulheres a usarem véu naquele tempo, tá bom? Então vamos lá. Eu espero que eu consiga ser bem clara para vocês, tá bom? E também ele fala da Santa Ceia. Então nós vamos entender o que era a Santa Ceia naquele tempo. Como é que eles faziam a Santa Ceia naquela época. E que nós também podemos fazer a Santa Ceia do jeito que Paulo fazia, tá bom? Então nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler na versão hebraica, que é a versão que dá para a gente entender certinho o que Paulo está querendo dizer, tá bom? Então presta atenção, eu vou te falar a parte histórica, vou te falar o contexto que Paulo vivia, tá certo? Isso não é um mandamento para todos, era para a igreja de Coríntios, presta bastante atenção. A conversa era com os coríntios, tá? Então vamos lá.
Coríntios, 1 Coríntios 11, vou começar no versículo 2, porque o versículo 1 pertence ao passado, tá? Ao 10. Diz assim: agora eu vos louvo porque vocês se lembraram de tudo o que lhes disse e guardaram as tradições da forma que transmiti. Que tradições são essas? São os usos e costumes da época, são a maneira de reger o culto, a maneira de se portar uns com os outros. Paulo, ele tinha que trabalhar com os coríntios de uma forma diferente dos outros. Isso é só para a igreja de Coríntios, costumes como estavam criando os acontecimentos dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Vou ler de novo. Isso só era para a igreja de Coríntios, costumes como estavam se ando e os acontecimentos dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, exatamente. Então, por isso que tem muita gente que faz doutrinas em cima disso, tá? Isso é que é o perigoso. Então, nós temos que entender o contexto que nós estamos lidando aqui. Ele está sendo específico para a igreja dos Coríntios. Então, vamos lá. Então, Paulo transmitia tradições, da forma que ele transmitiu, como eles deveriam proceder. Eles tinham que fazer diferença entre eles e o povo do mundo, porque eles eram altamente idólatras. Entenderam? Então, eu vou citar algumas coisas que eles faziam na idolatria. Shalom, Caroline. Que eles faziam na idolatria que não era de bom grado que se fizesse dentro da igreja do Senhor. Aqui, ó. Contudo, desejo que entendam o seguinte, presta atenção, o que Paulo está falando com os coríntios. O cabeça de todo homem é o Messias. Então, quer dizer, ele colocou o Messias, o homem e a mulher. Entenderam? Exatamente, é a CCB, né, pastor? A CCB é baseada nisso aqui, exatamente. Ó, presta atenção. Contudo, desejo que entenda o seguinte, o cabeça de todo homem é o Messias, e o cabeça da mulher é seu marido, e o cabeça do Messias é Deus. Então, há uma hierarquia. Paulo estava mostrando a hierarquia, Deus, o Messias, o homem e a mulher, certo? É o que ele estava desenhando para os coríntios. Todo homem que ora ou profetiza com alguma coisa sobre a cabeça, envergonha a cabeça. Então, o homem não deve profetizar ou orar, tá certo? Com a cabeça coberta. Mas aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, mas os judeus oram com a cabeça coberta. Sim, tradição judaica. É aí que eu falei. Paulo está falando exatamente com os coríntios. Por quê? Eu vou explicar para você o porquê. Eu fui atrás do que acontecia lá. Eu fui atrás do que eles faziam, para ver o porquê Paulo falava desse jeito. E a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, envergonha sua cabeça. Agora presta bastante atenção. Eu vou seguir mais um pouquinho para depois eu falar. Não há diferença entre ela e a mulher que rapa a cabeça. Se a mulher não estiver coberta, que ela tenha também o cabelo cortado curto. Mas se for vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado bem curto ou tê-lo rapado, então que ela ponha o véu. Aí eu fui atrás do que acontecia lá nos Coríntios, o que acontecia na Grécia, o que acontecia naquele momento. Então, olha só. Quando eles se reuniam para adorar os deuses, para fazer os cultos pagãos, os homens cobriam a cabeça para fazer os sacrifícios para determinados deuses. Entenderam? Presta atenção. Paulo tinha que diferenciar o povo que estava servindo a Jesus do povo pagão daquele lugar. Então, Paulo aconselhava aos homens que não cobrissem a cabeça, porque lá no paganismo era usado que eles cobriam a cabeça como um capuchinho, como vocês veem aí em cultos satanistas, que eles cobrem a cabeça, os homens cobrem a cabeça com capuchinho.
E as mulheres faziam o contrário. Elas rapavam a cabeça para poder adorar os deuses delas. Vocês estão entendendo? Então, essa conversa é para a igreja de Coríntios. Agora você vai falar assim, mas irmã Ruth, eu queria usar o véu. Você é livre. As mulheres judias messiânicas usam véu. As mulheres judias messiânicas usam lenço na cabeça o tempo inteiro. É a tradição deles. Os homens, o Javier Palacios mesmo, usa o talite no sábado. Ele usa o talite, ele cobre a cabeça. Mas é uma tradição judaica. É uma tradição lá. Os gentios na igreja de Coríntio, como eles, no paganismo, os homens usavam o capuchinho, aquele negocinho bicudo em cima, tá? Eles cobriam a cabeça para adorar os seus deuses e as mulheres rapavam a cabeça. Então, Paulo tinha que diferenciar. Então, o que Paulo fez? Paulo instituiu uma tradição dentro da igreja de Coríntios que o homem não cobrisse a cabeça para falar com Deus, certo? Mas a mulher cobrisse porque lhe era honroso. Outra coisa, a mulher adúltera lá, ela era rapada a cabeça. Então, o que Paulo fez? Paulo pede para as mulheres cobrirem a cabeça em sinal de respeito diante do esposo e dos anjos. Eu não sei se eu estou sendo clara no que eu estou falando, para vocês entenderem. Existe uma igreja CCB que eles usam o véu. Eles usam, eles acham que isso aqui é para agora, é para já. É pecado? Não. Pode usar, pode usar. Eu não uso, eu não sinto que eu preciso usar. Porque o meu cabelo tá aqui. O meu cabelo, ele não é compridão, mas é um cabelo que cobre a minha cabeça. E eu sinto a presença do Senhor em mim. Eu não preciso usar um véu para sentir a presença do Senhor na minha vida. Entendeu? A CCB, Congregação Cristã no Brasil. Vou dizer que eles estão errados? Não. Eles têm liberdade de fazer o que eles quiserem. Eles interpretam desse jeito. Agora, eu estou dando a interpretação daquilo que na realidade é. Entenderam? Daquilo que na realidade é. Não há diferença entre ela e a mulher que rapa a cabeça. A mulher que não... que aqui para eles, porque tinha que diferenciar as que eram de Deus e as que eram do Senhor e as que não eram. As mulheres pagãs, elas raspavam a cabeça, elas deixavam os cabelos desgrenhados para adorar o seu Deus, o Deus pagão. E as que eram prostitutas e que eram adúlteras, também era lhe imposto que raspasse a cabeça. Então Paulo pede para que elas usem o véu. Aqui, se a mulher não estiver coberta, que ela tenha também o cabelo cortado curto, mas se for vergonhoso para a mulher, porque a mulher lá desonrada, ela tinha que ter cabelo curto. Ok, se a mulher não estiver coberta, que ela tenha também o cabelo cortado curto. Mas se for vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado bem curto, ou tê-lo rapado, então que ele ponha o véu. Pois o homem não deve ter o cabelo coberto, por ser a imagem e glória de Deus. E a mulher é a glória do homem. O homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Razão pela qual a mulher deve cobrir a cabeça tem ligação com o fato de ela estar sob a autoridade dos anjos. Meu irmão, é o que eu te disse. Se você acha que você precisa cobrir sua cabeça, cubra. Não é pecado, você não vai pecar. Eu, para mim, acho que não. Não sinto essa necessidade. Mas se você... Eu conheço irmãs que cobrem, que não são da congregação cristã e cobrem a cabeça. Mas isso é uma questão pessoal e eu não vou entrar na questão pessoal. Eu estou trazendo aqui para você o que está escrito e o que a história conta. Como eles procediam em Corinto. E aí você tira a sua interpretação, tá certo?
No entanto, em união com o Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Tá vendo isso aqui, ó? Ao mesmo tempo que Paulo fala que, né, um é criado em cima do outro, existe uma hierarquia, Paulo agora está dizendo, olha o que ele diz, vou ler de novo. No entanto, em união com o Senhor, quer dizer, casada, junto com o Senhor, os dois uma só carne, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois da mesma forma que a mulher foi criada do homem, também o homem nasce agora da mulher. Entendeu? A primeira mulher saiu do homem. Mas de aí para frente, de Adão e Eva para frente, para vir ao mundo, o homem precisa de vir da mulher. Tá entendendo? No entanto, todas as coisas procedem de Deus. Estão entendendo? Paulo ele desenhava tanto que ficava confuso. Tá entendendo como é que é? Paulo, por isso que Pedro fala assim que Paulo, por ser tão inteligente, as cartas dele serem como é que diz, como é que eu posso dizer, ele ser um homem tão culto, de uma cultura tão intensa, que às vezes ficava difícil de discernir, e isso provocava muitas das vezes doutrinas que não são. Entenderam? Paulo ele era detalhista, e quanto mais ele era detalhista, ele tentava desenhar a situação, e às vezes ele coloca, a gente fica em dúvida de determinadas coisas. Olha lá. No entanto, todas as coisas procedem de Deus. Decidam por si mesmos. É adequado que a mulher ore a Deus sem estar coberta? Ele está falando mediante a situação que os gentios viviam naquela época. Presta atenção. Qual é a situação que os gentios viviam na época? Os sacerdotes pagãos usavam mantos na cabeça para sacrificar aos ídolos. E as mulheres rapavam a cabeça para serem sacerdotisas dos templos. A verdade é essa. Eram as mulheres que faziam prostituição cultual. Tá entendendo? É isso aqui que Paulo está dizendo. Então ele faz uma diferença nos gentios, colocando véu nas mulheres e cortando o cabelo dos homens, e não pedindo para que não usasse o manto por cima. Também era uma forma sensual mostrar o pescoço, exato. Como em outros países, alguns são os seios, outros o bumbum, exato. Assim como os outros países, algo de cultura. Exatamente. Nós estamos trabalhando num sistema cultural. Paulo precisava fazer uma diferença entre quem é quem. Tá entendendo? Paulo precisava que eles soubessem que eles tinham que ser diferentes dos outros. Então, se o homem se cobrisse, ele estaria desonrando a Deus, porque pareceria que ele estava lá, fazendo aqueles rituais. Não é como no Israel. Israel é diferente. Israel não há esses cultos. Então, os homens vestem o quipá, vestem o manto, o talite, para orarem. E as mulheres também cobrem as suas cabeças com lenços para orar. Entenderam? Então, há uma diferença. Ele está trabalhando com cultura do local. Presta atenção. Decidam-se por si mesmos. É adequado que a mulher ore a Deus sem estar coberta? Não lhes ensina a própria natureza das coisas que o homem com o cabelo crescido degrada a si mesmo? Né? O homem com o cabelo crescido degrada a si mesmo? A mulher, porém, que mantém o cabelo comprido, melhora a aparência. Olha isso aqui, ó. Porque o cabelo lhe foi dado como cobertura. Quer dizer, lhe foi dado por véu. Eu gosto... Para mim, seria mais fácil ter o cabelo curto. Mas eu sinto para mim que eu preciso ter o cabelo comprido. Ter o cabelo crescido. Então, eu não quero mais cortar meu cabelo. Eu já falei pro Senhor, não quero mais cortar meu cabelo. Quero deixar meu cabelo crescido. Entenderam? Mas é uma coisa minha. Eu não coloco isso para ninguém. Porque isso é uma coisa pessoal de cada um com o Senhor. Olha lá.
Mantenha o cabelo comprido, melhor aparência, porque o cabelo lhe foi dado como cobertura, ou o cabelo lhe foi dado por véu. Entretanto, se alguém quiser debater a respeito disso, permanece o fato de não termos esse costume. Que costume? Dos homens, nessas igrejas onde Paulo administrava, usarem cabelo comprido e as mulheres usarem cabelo curto. Dos homens cobrirem a cabeça e das mulheres não cobrirem a cabeça. Nem as comunidades messiânicas de Deus. Ele está falando do tempo que ele vivia e de onde ele estava vivendo e administrando as igrejas messiânicas do Senhor. Presta atenção. Essa é a primeira instrução que ele deu, tá? Para o povo de Coríntios. Ao lhes transmitir a próxima instrução, no entanto, eu não os louvo, pois quando vocês se reúnem, ele agora vai falar da reunião do povo, ele vai falar da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor, tá? Da Ceia do Senhor. Então, presta bastante atenção para você entender como que era feita a Ceia do Senhor. É diferente do que se faz hoje nas igrejas, totalmente diferente, tá? Mas como era feita? Então, peraí. Ao lhes transmitir, estou no versículo 17. A próxima instrução, no entanto, eu não os louvo. Vamos aqui. Pois quando vocês se reúnem, isso faz mais mal do que bem. Gente, era tanta confusão na igreja de Corinto, era tanta confusão, que olha aqui o que ele diz, vocês fazem mais mal do que bem quando se reúnem. Em primeiro lugar, ouço que, ao se reunirem, vocês se dividem em facções. Olha isso. Quer dizer, se dividem em panelinha. Um era de um, outro era de outro, outro era de outro. São as panelinhas. E eu creio nisso até certo ponto. Pelo fato da necessidade de haver divisões entre vocês, para mostrar quem está certo. Eles eram contenciosos, eles eram briguentos. Eles eram nos mínimos detalhes. Eles eram soberbos. Por isso eles viviam se pegando dentro da igreja. Porque na igreja naquele período, irmãos, não era um lugar alugado, não, era na casa dos irmãos. E eles se reuniam ali. Mas quando se reuniam era para brigar, era para discutir, era para formar. Eu sou do fulano, eu sou do ciclano, eu sou do grupo do ciclano, é o de hoje, né? Eu sou seguidora do fulano de tal. Eu sigo o fulano, eu sigo o ciclano. Presta atenção, olha aqui, ó. Portanto, quando vocês se reúnem, não é para participar da refeição do Senhor. Refeição do Senhor. Presta atenção, ó. Portanto, quando vocês se reúnem, não é para participar da refeição do Senhor. Porque quando se alimentam, cada um come sozinho do que trouxe. Transformando isso para os nossos dias. Eles faziam uma reunião, tá? Exatamente, de Paulo, de Apolo, Jesus e outros mais. Exatamente isso, pastor. Então, vamos supor, eu aqui na minha casa. Então, vem um grupo de 30 irmãos aqui dentro, tá? Vou fazer que aqui é a igreja de Coríntios. 30 irmãos vêm para cá. Então, eles vão vir no sábado aqui para a gente se reunir, para cantar, para louvar, para orar. E cada um vai trazer a sua panelinha de comida, a sua panelinha de alimento. Então, nós vamos, a partir do momento que nós nos reunimos, cantamos, oramos, né? Fizemos nosso louvor ao Senhor, nós vamos reunir para almoçar. Só que eles eram mesquinhos. Eles eram, como é que chama? Olho grande na comida. Olha, gente, eu vou dizer, eu já participei de algumas igrejas que eu ficava de cara, porque o povo glutão, o povo que, olha, que glutonaria, gente do céu, era terrível. A gente fazia alguns juntas panelas que eu ficava apavorada de ver. O alimento não era um prato assim, era um prato assim. E um pulava na frente do outro, eu ficava besta de ver aquilo. E é o que Paulo está falando aqui, é o que Paulo está dizendo aqui. Portanto, quando vocês se reúnem, não é para participar da refeição do Senhor, porque Jesus participou da refeição.
Ele fez um jantar com os discípulos quando ele pegou o pão, partiu, pegou o vinho e tomou com os discípulos. Era uma refeição, era um jantar de Páscoa. E eles agora se juntavam para orar, para clamar, mas também eles se juntavam para comer junto. Esses daí estavam fracos devido com o poder, exatamente, com os glutões que comiam tudo, exatamente isso. Porque quando se alimentavam, cada um come sozinho do que trouxe. Uns ficam com fome, outros se embebedam. Vocês não têm casa para comer e beber nela? Então ele está falando aqui, é que nem você, ó. Tem gente que vai em festa, Shalom, Aline. Tem gente que vai em festa para, ó, abraço para você também, Aline, para encher o panturro. É. Tem gente que vai em festa, nem almoça em casa, nem janta em casa, para enfiar a cara no salgadinho, no doce, na Coca-Cola, seja lá o que for. É isso aí que ele está falando. Então, eles deixavam de jantar em casa, ou de almoçar em casa, de comer em casa bem, e iam para essas reuniões para comerem. Tá entendendo? Para se refestelarem. Aqui, ó. Porque quando se alimentam, cada um come sozinho do que trouxe. Uns ficam com fome e outros se embebedam. Vocês não têm casa para comer e beber nela? Ou estão tentando mostrar desdém para com a comunidade messiânica de Deus e constranger os pobres? Aí o pobrezinho ia lá que não tinha tantas condições de levar alimento para juntar com eles, e eles ficavam sem nada, voltavam para casa sem comida, porque os glutões não tinham vergonha na cara de comer com moderação. O que devo dizer, diz Paulo está dizendo, devo louvá-los? Bem por isso eu não os louvarei. Paulo está reprovando essa conduta. É o que eu falei para vocês, quando a gente fazia esse junta-panela, era uma vergonha. Porque aquele que trazia pouco, né? Eu, quando ia, levava bastante, eu levava sempre uma maionese bem grande. Mas os sempre avançavam primeiro. Exatamente, examinar-se como corpo, exatamente. Olha aqui, ó, porque recebi do Senhor o que lhes transmiti, quer dizer, Paulo já tinha transmitido, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, pegou o pão e depois de dizer uma bênção, o partiu. Mas quando foi que ele pegou o pão? Depois que eles tinham já se alimentado de tudo. Entendeu? Depois que eles já tinham se alimentado de tudo. Olha lá, ó. Partiu e disse: esse é o meu corpo, que é para vocês. Façam isso como um memorial para mim. Da mesma forma, pegou o cálice. Após a refeição. Ele pegou o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Jesus está anunciando a nova aliança. Façam isto todas as vezes que o beberem, como um memorial para mim. Memorial para o Senhor. Então, quando se juntar, que você for fazer com a sua família um banquete na sua casa, presta atenção. O que você vai fazer? Você quer lembrar o sacrifício de Jesus? A partir do banquete que você fez, você separa o pão, separa o vinho, e ali você vai contar a história de Jesus, você vai contar, a história não, né? Você vai contar o que aconteceu com Cristo. Você vai explanar e vai falar, olha, Jesus disse que é para nós comermos o pão em memorial da vida dele, em memorial do corpo dele. Então nós vamos lembrar agora a morte de Jesus por nós, o seu corpo que foi partido por nós para nos salvar. E você vai tomar o cálice como memorial do sangue de Jesus. Entenderam? Então você pode fazer isso na sua casa, com a sua família. Você não tem necessariamente que fazer isso dentro de uma igreja, com um pedacinho de pão e um suquinho desse tamanho, não. É tomar, é comer. Você está numa festa, você está ali compartilhando com os teus irmãos de um banquete.
E ali você com a sua família, em contrição, lembrando do sacrifício de Jesus e tentando pedir ao Pai, muda nosso caráter, muda a nossa vida, porque o Senhor derramou, partiu o seu pão, partiu o seu corpo por causa de nós, verteu o seu sangue pela nossa vida. É um momento de reconciliação, irmãos, é um momento de relembrar o sacrifício que foi feito e contar aos teus filhos na tua mesa, tua família, tua parentela, o que Jesus representa para as nossas vidas. E você estando ali comendo aquela comida como Jesus comeu, você vai lembrar, naquela noite, Jesus foi celebrar a Páscoa, ele foi comer os pães asmos, ele foi comer o cordeiro, ele foi comer isso, ele foi comer aquilo, e no final ele partiu o pão e disse que ele estava partindo aquele pão como o corpo dele ia ser partido aquela noite. E ele estava dando o vinho para os discípulos tomarem, porque o vinho ia abrir o caminho para a nova aliança. Tá entendendo? Olha aqui, ó. O pão e beber do cálice anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, quem comer o pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna. Por que ele falou de forma indigna? Porque eles, antes de fazer isso, no final da ceia que eles estavam fazendo, eles estavam quebrando pau por comida. Eles estavam sendo gulosos. Eles estavam sendo o pior de todo mundo. Eles estavam deixando o pobre sem ter como comer. E as pessoas ficavam tristes, amarguradas. E essa ceia, que fechava a ceia com o partir do pão e o tomar o vinho, ficava indigno. Porque não existia comprometimento como o corpo de Cristo, como o pastor colocou aí. Não existia comprometimento com a estrutura do corpo de Cristo. Mas cada um estava fazendo aquilo que ele bem queria, estava vivendo na rebeldia, na rebelião. E você sabe o que é rebelião. Rebelião é igual feitiçaria. Olha aqui, ó. Portanto, quem comer do pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna, será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Era por isso que ele estava falando. A maneira com que os coríntios lidavam, eles eram extremamente mundanos, eles eram extremamente carnais. Por isso que a pessoa examine a si mesma e então coma o pão e beba do cálice. Tá entendendo? Era para se examinar o que ele tinha feito naquele jantar, naquele almoço que eles estavam. Ele estava comendo demais para não deixar nada para ninguém? Ele estava sendo egoísta? O que ele estava fazendo dali? Porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo sobre si mesma. Essa é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos e doentes. Exatamente, estavam reunidos para pior. Exatamente, pastor, é isso aí. Por quê? Porque quando eles iam celebrar, tá, e fazer o fechamento de tudo, lembrando da morte de Cristo, eles estavam tão imundos por dentro, tão imundos, que aquilo trazia fraqueza e doença para a vida deles. Entendeu? E alguns morreram. Olha aqui, alguns morreram. Se nós nos examinássemos, não incorreríamos no juízo. Quer dizer, se eles parassem de ser o que eles eram, se eles parassem de ser mundanos, se eles parassem de ser egoístas, se eles parassem de fazer panelinha, não estaria acontecendo tudo isso no meio deles. Não estariam morrendo, não estariam ficando fracos e doentes, tanto espiritual como material. Mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. O Senhor estava mandando julgamento através da vida de Paulo. Estava chegando a hora deles escolherem a vida ou a morte. Ou eles iam para Cristo ou eles iam padecer nesse mundo. Glutões, comiam demais e os outros bebiam demais. Exatamente. Saíam de lá bêbados, borrachos, né? Saíam de lá completamente embriagados. Quer dizer, aquela ceia não fazia efeito nenhum neles. Então, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros.
Se alguém sentir fome, que coma em sua casa, para que a reunião de vocês não resulte em juízo. O equilíbrio, né, meus irmãos? Temperança, né? Equilíbrio, moderação, né? Moderação. Acerca das outras questões, que devia ter muito mais coisa, que Paulo não registrou, eu os instruirei quando chegar. Gente, eu fico pensando como Paulo tinha que ser paciente. Eu acho que eu não teria essa paciência. Que paciência Deus deu a Paulo com os coríntios. Que paciência. Agora você vai me perguntar, mas irmã Ruth, e nós? O que a gente faz? Pois é, meu irmão, a maioria de nós aqui, eu não tenho igreja, certo? Eu não participo de igreja. Era uma igreja problemática, exatamente. Mas tinha de tudo lá dentro, de tudo, de tudo. Então, o que nós devemos fazer? Você tem a sua família, não tem? É crente no Senhor, a sua família? Então, meu irmão, você faz o seguinte. Você faz um almoço gostoso, um jantar maravilhoso na tua casa, reúne a tua família e faça um culto. Era o que os coríntios faziam, eles faziam um culto antes, eles cultuavam a Deus antes, eles cantavam louvores, eles se alegravam com a palavra do Senhor. Terminou ali, oravam, terminou ali, eles iam fazer uma ceia de celebração para que todos estivessem na comunhão, era para isso. Infelizmente eles não faziam assim, mas era isso que Paulo estava dizendo. Então você faz uma comunhão, um jantar de comunhão com os teus irmãos, a tua família. E o que você faz? Você prepara um pão bem bonito, prepara um pão, prepara um vinho, coloca taças lindas na tua mesa. Terminou o seu almoço, o seu jantar, o seu almoço, e na comunhão do Senhor você começa a explanar sobre o dia que Jesus celebrou a última Páscoa com os discípulos. E você ali para os seus netos, para os seus filhos, para quem quer que seja, você coloca e fala: assim Jesus fez quando eles terminaram de ceiar. Ele cortou o pão, você corta o pão. Nós estamos fazendo em memória de Cristo isso aqui hoje, para lembrar da sua morte, lembrar que ele limpou a nossa vida pelo o seu corpo naquela cruz. A lança passou ali, partiu. Ele foi açoitado. O corpo dele foi arrebentado, foi partido por amor de mim e de você. E esse cálice com esse vinho que eu vou dar para vocês tomarem é o sangue de Cristo. Memoriza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que abre o caminho para a nova aliança, abre o caminho para os gentios. E ali você toma em contrição com a sua família e ora ao Senhor e agradece ao Senhor pelo momento. Isso é uma ceia. Isso é a ceia que Jesus fez lá na Páscoa, um dia antes da sua morte. Entendeu? Era isso que Paulo estava dizendo aqui para os coríntios. Simplesmente assim. Eles não poderiam ser como os do mundo. Então ele pede para os homens tirarem da cabeça o véu e as mulheres colocarem o véu. Porque os homens, para celebrar o paganismo, cobria a sua cabeça. E as mulheres, para celebrar o paganismo, raspavam a cabeça. Então, tinha que haver uma diferença entre eles. E na hora da ceia, é isso aqui. Você pode ceiar na sua casa? Pode. Claro que pode. Você é sacerdote do Senhor na sua casa. Você é sacerdotisa do Senhor. Não se esqueça, o Senhor está criando. O Senhor está formando reis e sacerdotes para reinarem com Ele. Então, meu irmão, eu não tenho medo do que eu estou falando. Não tenho medo. Então eu digo para você, já alguns irmãos me perguntaram sobre a ceia e eu expus isso aqui que eu vejo. Se o Senhor te convida a fazer um grande almoço, um grande jantar na tua casa e convidar a tua família para participar, faça.
Outro dia eu vi o testemunho do pastor, que ele disse que todas as manhãs ele celebra a ceia, ele e a esposa dele. Eles tomam o café da manhã, pela manhã, e eles ali celebram. Eles têm uma taça de vinho para cada um e o pão que eles partem em memória de Cristo e tomam o vinho em memória de Cristo. Eles fazem isso todas as manhãs. E ele disse no testemunho dele que ele nunca foi tão abençoado por Deus, que ele sentia que até o corpo dele era renovado mediante esta prática. Entenderam? Porque estava ele e a esposa em comunhão com Cristo. E o Senhor abençoa. Tá entendendo, meu irmão? Então, meu irmão, nós somos movidos pelo que Deus nos manda. Nós temos os preceitos aqui. Os preceitos estão aqui. Entendeu? Então, se o teu coração sente que você pode fazer, deve fazer, faça. Eu um dia estava aqui, faz bastante tempo. Eu tinha comprado um garrafão de suco de uva e era um sábado e eu estava sentada aqui lendo a palavra, né? Estudando a palavra de manhã e eu escutei assim: você tem vinho, você tem pão. Entra na cozinha, pega um copo de vinho e pega o pão e traz aqui para a mesa e celebra. Celebra a ceia do Senhor aqui. E eu fiz sozinha. Eu aqui, onde eu tô sentada aqui, ó. Aonde eu tô sentada. Eu celebrei a ceia do Senhor, só eu e Deus. E eu falei: Senhor, eu estou partindo esse pão em memória do teu Filho Jesus Cristo. Eu estou tomando esse cálice, esse copo de vinho em memória do sangue de Jesus, que deu abertura à nova aliança. E eu tomei. E foi tão gostoso aquele dia, parecia que eu estava pisando nas nuvens, foi um dia diferente. Entendeu? São experiências, irmãos, que Deus dá para nós. São experiências. Então, tá aqui a carta 11 aos Coríntios. Paulo está falando exatamente para a igreja de Coríntios. Serve para nós? Serve. Irmã Ruth, mas se eu quiser usar véu, posso usar? Minha irmã, você está livre para fazer o que você quiser. Não vai acrescentar, não vai tirar nada para a tua vida. Entendeu? Irmã Ruth, eu deixo o cabelo crescer? Você que sabe. Se você quiser deixar crescer, pode deixar. O Senhor não vai te colocar a menos nem a mais. Na minha vida eu senti de deixar. Fico mais velha? Fico bem mais velha, né? Mas eu senti que eu tenho que deixar o meu cabelo crescer. Mas é uma coisa minha. Eu não estou colocando isso para você como regra, não. Cada um ore ao Senhor. Entenderam? Cada um sabe. Mas o que ele está falando aqui é para a igreja de Corintos, para aquelas igrejas gentílicas que o paganismo fazia ao contrário. Os homens usavam capuz e as mulheres raspavam a cabeça. E Paulo dizia que tinha que ser ao contrário para não parecer com eles. Mas é isso aí, irmãos. Vamos orar ao Senhor e que cada um se mantenha de acordo com aquilo que Deus direciona para cada um de vocês. Amém? Existem igrejas aí que usam o véu? Usa. Posso condenar elas? Não. Agora, elas também não podem condenar os outros porque não usam. Esse que é o problema. O problema é que eles acham que se não fizer o que eles não fazem, vai estar pecando, né? As outras igrejas, todo mundo vai para o inferno porque não faz o que eles dizem. Não, aí é o pecado. Não. Aqui está explanando isso. Se você sente de usar véu, tem um canal que chama Jesus Ama Noêmia. É um canal de uma irmã argentina. Deus dá muita revelação para essa irmã. Procure no YouTube, Jesus Ama Noêmia, o nome do canal. Ela usa véu e ela não é da congregação, mas ela usa véu. Entenderam? Mas vamos orar, agradecer ao Senhor. Eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação quanto a este texto. Vocês vão achar outras explicações? Pode achar, sim, com certeza. Mas isso é o que Deus mostra para mim, é o que Deus fala comigo. Quer dizer, é o que eu vejo na palavra de Deus. Não vou colocar. É o que eu sinto da parte do Senhor, é o que eu sinto que é isso aqui.
Mas me parece que esse costume da igreja é só para a igreja de Coríntios. Porque tem outras coisas, né, pastor? O pastor sabe bem isso daí, ele sabe bem essa parte. Ele está dizendo aí, ó, esse costume era só para a igreja em Coríntios. Pois é isso aí. Eu também creio que seja isso, pastor. Eu também creio que seja isso daí. Porque os coríntios, eles eram dos mínimos detalhes, e Paulo tinha que desenhar, a ponto de às vezes a carta ficar tão desenhada que confunde quem está lendo, tá bom? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus de amor, um Deus de paz e de justiça, um Deus, Senhor, que nos dá a capacidade de entendimento. O Senhor é um Deus que nos dá a capacidade de ler a tua palavra e o Espírito Santo falar conosco. O Senhor é um Deus que nos dá a direção daquilo que nós devemos seguir. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está preparando um povo zeloso e de boas obras. Um povo que eu creio que não está na contenda de Coríntios, mas tem que estar como estavam os filipenses. Aliás, os tessalonicenses, né? Esperando a volta de Jesus e buscando entender a volta do Senhor e limpar suas vidas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda-nos debaixo da tua mão poderosa. Guarda-nos, Senhor, porque nós em ti confiamos. Guarda-nos, Senhor, porque em ti nós encontramos a vida eterna. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Senhor, eu te peço pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos, Pai, pela filha do Alberto que está passando uma situação muito difícil. Que o Senhor tenha misericórdia da vida do Alberto e da vida daquela moça. Tenha compaixão, Senhor. Compaixão. Pai, eu te peço pelas crianças, que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, nos ajuda que as nossas crianças fiquem invisíveis na presença do Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, porque tu és soberano, tu és maravilhoso. Te agradeço pela força que o Senhor tem nos dado. Te agradeço porque tu és soberano. Te agradeço, Senhor, porque nós não temos ouvido as vozes, as latas de Satanás batendo, mas temos prosseguido rumo à direção da tua palavra. Satanás está batendo lata de monte, muita lata. Mas eu te agradeço, porque nós estamos aqui, tocando trombeta, a trombeta que Jesus breve voltará. Eu te agradeço, Senhor, pela força. Te agradeço, Senhor, pela tua paciência para conosco. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Guarda-nos, guarda nossos familiares, a todos nós. É o que eu te peço e te louvo no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, as lives que eu estou fazendo são lives de ensinamento, são lives de estudo da palavra, tá? Então, irmã Ruth, mas parece que não tem, o Espírito não fala. Não, nós estamos estudando o que a palavra diz. Porque se você estudar o que a palavra diz, você não cai no erro. Entendeu? Se você estudar o que a palavra está dizendo, entender o que está acontecendo e o aspecto histórico aonde isso aqui aconteceu, você não cai no engano. E o que mais está acontecendo aí é Satanás pegar todo mundo no engano. Tá? Se possível for, vai enganar até os escolhidos. Por isso você precisa mergulhar na palavra. Você precisa mergulhar no entendimento da palavra. Tem momentos que o Espírito Santo usa, com certeza que usa. Mas esse momento é de aprendizado da palavra, tá bom? Então fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Não se esqueçam da livezinha de hoje, do vídeo que eu gravei hoje de manhã. Leiam lá Ezequiel 14, versículo 12. Sejam Noé, Daniel e Jó, aliás. Porque esses três
Deus livra eles de todo o mal que vem para a humanidade. São 3 características do povo de Deus, tá? Ser um Noé, ser um Daniel e ser um Jó. Entenderam? Nós precisamos ter o povo que vai herdar a vida eterna tem as características desses 3 servos do Senhor. E o Senhor vai nos livrar mediante estas características. Fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. É a oração da madrugada. Eu fiz a oração da madrugada e eu gravei também. Depois você vê o vídeo que eu gravei, tá bom? Dessa manhã. É isso aí que o Senhor me deu de madrugada. Isso aí foi interessantíssimo. Eu nem tinha entendido ainda, mas ali o Senhor me fez entender. Fiquem na graça do Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.